Olá pessoal, tudo bem? Qual é a justa medida entre a nossa humildade e a nossa vaidade? Qual é a justa medida entre aquilo que a gente faz como algo amoroso e genuíno ou algo que a gente já faz exaltado, pensando num bem-querer maior e não na humildade? Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você é bem-vindo aos nossos Jornadas Mitológicas. A história que eu vou contar para vocês, o mito que eu vou contar para vocês é um mito muito conhecido. Todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre a história do labirinto, do famoso Minotauro. Eu vou pegar uma parte dessa história, uma parte muito pequena. Eu vou pegar a parte que conta a história do construtor do labirinto. Dédalo era um arquiteto brilhante, um homem brilhante. E ele construiu o labirinto por um pedido do rei Minos para deixar lá dentro o seu filho, o monstro Minotauro. Mas Minos era um rei muito inteligente. Se Dédalo construiu o labirinto, ele saberia a saída do labirinto, ele saberia como dizer para sair de lá. Então o que ele faz? Ele pega, coloca Dédalo e o filho Ícaro dentro do labirinto, fecha a saída e diz: agora você se vire que você vai ter que sair daí e o monstro está aí dentro com você. Dédalo, sendo rápido e usando toda a sua inteligência, faz o quê? Ele constrói asas para que ele e o filho possam voar. Só que Dédalo constrói essas asas de cera. Então ele aconselha o filho: olha, nós vamos voar, vamos sair de dentro desse labirinto. Só que você veja, meu filho, precisamos voar próximo ao chão, não muito alto, porque senão o sol pode derreter essas asas. Ao começar o voo, eles iam bem sobre a terra e estavam fugindo bem. Num determinado momento, porém, já sobre o oceano, o jovem Ícaro, pelo ímpeto da juventude, começa a olhar o sol e começa a sentir: mas se eu for um pouco mais acima, eu terei mais visão do mundo e eu posso ir um pouco mais. E o jovem Ícaro começou a subir. O pai, não exaltado, não indo a tanto sonho, diz: filho, volta, volta. Mas o filho, espetacular era aquele céu, espetacular era o momento em que ele estava vivendo. E o jovem Ícaro começa então a voar, voar, voar. Só que à medida que ele voa, o sol aquece a cera e a cera derrete. E Ícaro cai sobre o mar, cai e afoga-se sobre o mar. Então, esse mito vai nos falar não da relação pai e filho apenas, mas daquela relação que a gente tem dentro da gente, entre o nosso intelecto, que nos ajuda a realmente construir algo diferente, e a vaidade, a exaltação que a gente tem dentro de nós mesmos para irmos mais além sem termos as condições de ir além. Primeiro vamos examinar o aspecto simbólico dessa história. O aspecto que nos faz lembrar o que Dédalo, um grande arquiteto, consegue construir asas, mas ele usa a liga para fazer essas asas a cera. Ou seja, ele de alguma forma sabia que aquilo não poderia dar certo. Então é o nosso intelecto que vai e sabe como é que a situação está, mas mesmo assim o nosso impulso nos leva a não olhar todas as questões. A gente diz que a gente usa a nossa inteligência nesse momento de uma forma pervertida. Pervertida porque ela fica trocada. Ao invés de usar todo o meu intelecto para analisar a situação como um todo e realmente me tirar de uma situação difícil, eu vou no ímpeto. E no ímpeto eu não calculo todas as possibilidades. Aí o meu intelecto fica pervertido. Por outro lado, a gente tem que observar essa busca pelo sol que o jovem Ícaro faz. É como se a gente pudesse dizer a busca que todos nós fazemos por algo maior, por algo que a gente vai chamar como espiritualização, espiritualidade, algo que nos aproxima de uma certa perfeição. O sol seria esse símbolo, o símbolo da busca de algo maior. Contudo, se eu vou à busca de algo maior, sem estar preparado para a justa medida, e é isso que a gente precisa entender, e é essa pergunta que a gente vai tentar responder durante essa nossa conversa: qual é a justa medida entre tornar-me humilde e tornar-me vaidoso demais? Entre poder ser o pai da situação que constrói, adverte e chama atenção, e o ímpeto do filho que tudo faz e que simplesmente não respeita esse todo. Quando o jovem Ícaro
cai sobre as águas, e essa é a última parte do simbolismo que a gente precisa olhar, é como se ele caísse sobre a própria possibilidade da jornada da vida. Afogar-se na jornada da vida, entrar na jornada da vida, para que você tenha um norte naquilo que a espiritualização possa chamar. Mas você não está vivendo como um espírito, você é um ser humano. Então voltar-se às águas é voltar para a jornada da própria vida. E dessa jornada da vida é que a gente precisa entender que o Pai e o Filho estão integrados dentro de todos nós. Dentro de cada um de nós, a gente precisa, nessa jornada da vida, nessa jornada que busca o autoconhecimento, saber qual é a justa medida entre aquilo que me exalta, aquilo que me eleva, que me faz ir além, e aquilo que me provoca como a queda, aquilo que me provoca como estar dentro do possível, do humano. Vejam, a gente não vai falar aqui sobre uma questão de punição. A gente não está falando que o intelecto é algo super positivo e que é algo que você precisa ter e que as questões da materialização da matéria são aquelas questões em que você simplesmente está punido ou que você é ruim da vida. Não, a gente está falando assim, que nós, enquanto seres humanos, precisamos ter a ideia de elevação, a ideia da exaltação, mas a consciência dentro de nós, a cada momento, a cada tempo da nossa vida, sabendo que nós somos humanos, que nós temos uma limitação, que nós não podemos tudo, que nós não somos mais crianças. A busca do homem adulto, a busca daquilo que eu faço diariamente para a minha vida, é aquela busca onde eu tenho um ideal, uma busca, aquilo que me orienta, como se o próprio sol me orientasse. Mas, ao mesmo tempo, eu navego nessas águas da vida. Eu navego nas tormentas do dia a dia, naquelas coisas das minhas próprias emoções e, diariamente, eu encontro a justa medida. A medida que me faz cada vez mais estar próximo ao outro ser humano, estar junto ao outro ser humano, não sendo nem mais nem menos, apenas estando junto ao outro. Quando eu falo queda, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente encontra dentro do nosso dia a dia a possibilidade de entender que a gente não é Deus, que a gente, enquanto ser humano, pode compreender a deformação que se apresenta no nosso jeito de ser, aquela parte da nossa sombra, e para isso tem o nosso canal próprio da sombra, você pode entrar lá e você vai ter só conversações sobre o que é a sombra, qual é a parte da sombra na sua vida. Segue aqui embaixo está o link sim para você olhar depois. Mas agora, o importante é a gente entender que essa queda, isso que me torna humano, aquelas questões que eu não gosto muito em mim, ou que são mais difíceis de serem lidadas, o desejo desenfreado de querer a qualquer custo um prazer, a qualquer custo algo que é pervertido, seja no intelecto, seja nas emoções, seja nas ações. Bem, isso precisa ser inibido. Nós precisamos, a cada momento da nossa vida, inibir aquilo que faz que nós possamos nos perverter. Sim, como humanos, todo o tempo, seja pelo nosso intelecto, como eu falava, querer dizer que eu sou mais inteligente, que eu sou aquele que sou totalmente capaz, e não usar esse intelecto para o meu dia a dia, para aquilo que realmente eu preciso. A complexidade do conhecimento, ela é fantástica. A complexidade das informações, sem discussão alguma. Mas se eu não puder usá-la diariamente com simplicidade, eu me perverto. Eu faço como Ícaro, como Dédalo, eu acabo criando uma forma de sair da situação, mas com algo que me mata, com algo que me deixa limitado. Da mesma forma com as nossas emoções, existe uma camada de emoções difíceis dentro de nós mesmos. Se a gente perde-se, e eu vou falar só da vaidade, na busca de achar que eu sou o melhor, que eu preciso sempre ser o exaltado, o melhor de todos, com certeza eu preciso reconhecer, porque senão essa vaidade me mata, essa vaidade me leva a um lugar ruim. E eu preciso saber inibir esse desejo, porque o desejo, ele existe dentro de nós. Nas questões emocionais, o tempo inteiro, esses desejos são humanos. O desejo de querer mais, o desejo de ser melhor que o outro.
Contudo, eu preciso inibir isso pelo próprio convívio social. A mesma coisa nas atitudes. Se eu acho que eu sou melhor de que, se eu posso o tempo inteiro agir a despeito daquilo que é uma conduta ética, daquilo que é uma conduta respeitosa com o outro e que eu posso ferir o outro porque eu estou me satisfazendo e só a minha satisfação diz respeito, bobagem. É hora de poder inibir isso, porque na vida o autoconhecimento, o homem maduro, é aquele que tem a justa medida. É aquele que, de fato, consegue diariamente, a cada tempo que ele está vivendo, saber que eu estou aqui agora, mas eu estou aqui agora inteiro. Eu não sou uma criança desenfreada. Tudo que a vida me oferece, eu vivo, mas eu vivo na justa medida. Então, se você gostou disso, se isso faz algum sentido para você, eu estou te pedindo, se inscreve agora aqui no nosso canal. Esse canal é um canal para você. E outra coisa, acione o nosso sininho, porque quando o sininho é acionado, cada vez que a gente produz algo novo, você é lembrado. E por outra questão, para nosso recurso, para nossa técnica, aquele joinha. O joinha é muito importante. E sugestões, perguntas, dúvidas, coloque aqui, escreva, que logo eu estou respondendo para você. Nós estamos no Jornada Mitológica e eu sou Dalmo Silveira de Souza.